Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Além da Muralha, certo? E vamos descobrir um pouco o que a gente espera da resposta de vocês da prova. Então, começando com a questão 1, né? A questão foi dada para vocês analisarem esse artigo, mas, na verdade, o que eu queria era que vocês classificassem as variáveis nessa tabela. Então, vamos ver uma por uma, só para vocês saberem como classificar. Então, sexo é uma variável aqui, é uma variável categórica binária. Idade é uma variável numérica contínua. Peso é uma variável numérica contínua. Índice de massa corporal é uma variável numérica contínua. Se tem ou não hepatite C, né? É uma variável binária. Se fez ou não esplenectomia, é uma variável binária. A hemoglobina antes da transfusão é uma variável numérica contínua. Tempo desde o início da terapia quelante é uma variável numérica contínua. Terapia quelante ao diagnóstico, né, basal, é uma variável nominal, né, ela é categórica nominal, ela não tem uma hierarquia, né, ela apenas coloca as categorias, qual droga o paciente fazia, se fazia droga isoladamente, se fazia droga dupla. Então, aqui são categorias, mas que não tem mais de duas categorias, então ela não é binária, mas não existe uma hierarquia entre si, então ela é nominal, perfeito. A ferritina sérica numérica contínua, o índice miocárdico em T2 lá falou, né? É uma também variável contínua. A concentração de ferro no miocárdio estimado por peso seco também é uma variável numérica contínua. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo é uma variável numérica contínua. E aí sim, aqui está bem bonitinho, ó, categorias do miocárdio T2, né, que é a parte da ressonância. Isso é uma variável categórica ordinal, né? Embora a terapia quelante é uma categórica nominal, aqui é ordinal, que percebam que existe uma hierarquia, né, uma vez que ela é feita em intervalos de classes, então menos que 10 tem menos, obviamente, do que entre 10 e 20, que tem menos do que entre 20 e 35, que tem menos do que mais que 35. Isso é tipicamente uma variável ordinal. Todo intervalo de classe é uma variável ordinal. O LIC, só o valor do LIC é uma variável numérica. E se você botar as categorias do LIC, também é uma variável categórica ordinal. Percebam que nós temos aqui variáveis numéricas contínuas, variáveis categóricas binárias, nominal e ordinais. O que não temos nessa tabela? Uma variável categórica, uma variável numérica discreta e não temos uma variável mista, né? E a grande sacada para você saber se temos uma variável mista, né? Percebam que ele está colocando aqui que é tempo desde que iniciou a terapia quelante. E todos iniciaram a terapia quelante em algum momento. Ele não está colocando tempo até, é tempo desde, né? Uma variável mista geralmente é tempo até, é até a pessoa desenvolver o evento. E aqui não, é tempo desde do início do evento. Então, parte do pressuposto que todos tiveram o evento. Ah, professor, eu fiquei confuso. Outra dica, lembre-se que toda variável mista, em algum momento, ela vai ser analisada por uma estatística de Kaplan-Meier, e se vocês olharem o artigo como um todo, nós não temos isso. Nós temos aqui alguns box plots, um box plot, tabelas, e um gráfico gráficos de linhas e etc., mostrando melhoras e assim vai. Então, é confuso, mas não temos variável mista, né? Porque começou com time, que tem que ser variável mista, que é tempo desde o início do evento. Se é tempo desde o início do evento, teoricamente todo mundo teve o evento. Não é tempo até o evento, que nem todo. E o evento tem que estar lá. Né? Então, não temos variável mista nesse artigo. Já para a questão 2,
que é a questão mais legal, que é a questão do... Cadê, meu Deus? Do Game of Thrones. Está aqui. Deixa eu só aumentar o artigo para vocês poderem enxergar. Então, o que é que a gente pede? É a análise também da figura 2 junto com a 3, né? E aí a gente precisa entender, de clicar aqui para ficar melhor, a gente precisa entender o seguinte. Essa figura 2, que está aqui, ela tem que ser analisada junto com a figura 3, perfeito? Então, o que é que a figura 2 nos diz? A figura 2 nos diz, tipicamente, uma estatística de Kaplan-Meier, né, um gráfico de sobrevida, que ele compara as sobrevidas entre, né, determinadas categorias. Então, na figura 2A, ele usou o sexo, né, dando a entender que o sexo feminino vivia mais. Na figura 2B, ele usou... Meu Deus, deixa eu só colocar o status social. Deixa eu só aumentar que eu sou meio ceguinho. Tá aqui uma coisa mais... Tá até mais, viu, gente? Porque realmente eu tô sem óculos e... Pronto, agora sim. Né? Na figura 2B, ele usou aqui o status social, mostrando que quem era melhor nascido vivia mais, teoricamente. Na figura 2C, ele colocou quem mudava a aliança, né? E aí, obviamente, as pessoas que trocavam de aliança sobreviviam muito mais, perfeito? E na figura 2D, pessoas que tinham uma proeminência na série, no sentido de médio, alto ou baixo, e aí ele, na verdade, definiu que era proeminência na série, certo? Aí, uma coisa importante, porque aqui, quando vocês analisam essa figura 2, você está separado, né? É como se fosse uma análise univariada, no sentido que quando ele só compara pelo sexo, existe diferença entre masculino e feminino. Quando ele só compara pelo sexo, existe diferença entre status social. Quando ele só compara pela proeminência, existe diferença, né? Aqui os p-valores bem estabelecidos. E quando ele compara também por ter mudado a aliança. Só que, na verdade, na figura 3, ele já faz análise multivariada, né? Ou seja, ele fez essa comparação juntando tudo. E isso é uma coisa muito importante em estatística. Às vezes, quando a gente faz análise apenas a variável isoladamente, dá a entender que ela tem uma diferença que tem significância estatística, mas quando você faz uma análise multivariada, que é aquela análise ajustada para as outras variáveis de confusão, nem tudo se mostra realmente estatisticamente significativo. Então, ele fez uma análise multivariada, colocando os odd ratios, né? Quando a gente fala odd ratio, lembre-se que a gente fala em chance, tá? E na prática, o que ficou, se vocês olharem aqui os intervalos de confiança, né? Sexo cruza a linha da nulidade, então não foi relevante. Ter nascido bem ou nascido mal não foi relevante, porém, se você teve, né, mudou de aliados ao longo do programa, isso foi um fator de proteção, né, reduziu aqui ó, um odds ratio de 0,35, reduziu em 65% a chance de você morrer, isso que a gente compreende, e percebam que o intervalo de confiança não toca o 1, como está mostrado aí bonitinho no desenho, então isso sim teve significância estatística na análise multivariada, e é um fator de proteção, então você ter mudado de aliança é um fator de proteção, faz todo sentido, e também quando você vai na análise multivariada, a proeminência, né? Ou seja, também se mostrou um fator de risco, no sentido que pessoas que tinham maior proeminência, mais tempo de série, tinham mais chance de morrer, o que faz todo sentido, né? Porque a pessoa... E assim sucessivamente.
Então, percebam que esses intervalos, que a referência é como se fosse o padrão e o odds ratios para os dois. Então, só aqui nesse caso de 2,55, né, quer dizer que aumenta em 155% a chance de morrer se você tem uma proeminência alta. Né? E, obviamente, o que é proeminência alta é outra coisa que está definido lá no artigo, é por isso que vocês têm que ler. Então, é importante vocês saberem, entender que aqui é uma curva de Kaplan-Meier, bem legal, tem as medianas de sobrevida aqui liriado todo, isso vocês já entenderam, e que aqui é uma análise univariada, e aí todas essas curvas têm uma diferença estatística significante, né? O P está menor que 0,05, porém, contudo, entretanto, quando foi feita a análise multivariada, nem tudo que ali estava com significância estatística revelou ser impactante. Né? Quando misturou tudo num modelo só, aí o que realmente ficou foi que você ter trocado a aliança é um fator de proteção, e diminui, se você quiser ser mais exato, o fato de você ter trocado de aliança diminui 65% o risco de você morrer na série, e na prática, se você é um personagem de alta ou média proeminência, aumenta o risco de você ser morto na série. Se você tem média proeminência, esse risco aumenta em quase, né, se você tirar do 1 aqui, 558%, e se você tiver uma alta proeminência, esse risco aumenta em torno de 155%, e você não precisa nem ter p-valor do lado, é irrelevante esse p-valor, por quê? Porque você já consegue enxergar isso pelo intervalo de confiança, que não toca no efeito nulo, que é 1. É isso que a gente espera de vocês, embora cada um vai falar do seu jeito. E, por fim, na terceira questão, que é a contagem plaquetária durante a gestação, foi pedido para vocês analisarem esta figura. Perfeito, eu também vou aumentar aqui de escala. E aqui percebam, né, que a contagem plaquetária nas mulheres gestantes ou não gestantes, tanto faz, ela segue uma distribuição gaussiana, tá lindo aqui as curvas normais, isso é muito bonito, né? Então, numa curva normal, o pico da curva é a média equivale à mediana, né? Então, se você for olhar a média das mulheres durante o parto, tá aqui, as médias no primeiro trimestre está aqui, e as médias não grávidas estão aqui, certo? Aqui estão os valores plaquetários. Então, a distribuição normal, essas curvas se sobrepõem, mostrando que não há tanta diferença entre essas médias, existe, óbvio, mas não são diferenças impactantes, e por ser uma curva normal, se eu lhe desse o desvio padrão e pedisse para calcular, eventualmente, quantos por cento de gestantes com plaqueta abaixo ou acima de determinado valor, você poderia tranquilamente fazer isso. E perceba uma coisa que eu acho bem legal, né? É que a média da mulher não grávida, que daqui está lá na tabela para vocês, 200 e tantos mil, mesmo na mulher na iminência do parto, que cai um pouquinho, né? Perceba, cai para 100 e alguma coisa mil, mas não cai abaixo, né? No global, né? Abaixo de um nível de risco nessa comparação. E uma coisa importante, perceba que por serem curvas normais, nas três categorias, nos três grupos de mulheres, as mulheres não grávidas, as mulheres no primeiro trimestre e as mulheres durante o parto, né, existe a possibilidade de valores extremos. Então, você tem aqui valores que podem chegar a também muito baixo, né, como muito alto, típico de uma distribuição normal. Então, só para vocês lembrarem, numa distribuição normal, 68% das observações, elas estão ao redor do intervalo da média, mais ou menos um desvio padrão, 95% das observações estão em torno da média, mais ou menos 2 desvios padrões, e 99% das observações estão em torno da média, mais ou menos 3 desvios padrões. Olhando esse gráfico, por exemplo, não precisa muita coisa para você entender que está tão parecido que muito provavelmente se a gente fizer um teste de hipótese perguntando
Se essas médias são diferentes umas das outras, a chance desse teste vir com p-valor acima de 0,05, dizendo que não há diferença estatisticamente significativa, ela é muito grande. Eu olho para o gráfico e já enxergo isso. Eu não preciso nem sequer perguntar isso. Porque mesmo nas mulheres ao longo do parto, que a média é a menor que tem, do ponto de vista clínico é irrelevante, porque não chegou a média não chegou a níveis que me fariam, por exemplo, mudar a minha conduta. Então, muitas vezes você não precisa estar fazendo teste de hipótese para tudo, se quando a análise gráfica já lhe dá a resposta, como esse é o caso para vocês, né, já para a segunda parte da disciplina, quando forem entender quando fazer um teste de hipótese, para quê, né, confrontar a hipótese nula com a hipótese alternativa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar se a resposta a essa pergunta vai mudar alguma coisa, né? E aí a variação, né? Se você olhar e já perceber que a diferença é muito pouca, que é uma diferença que não tem relevância para o dia a dia, não tem por que fazer, muitas vezes, a pergunta estatística, que é uma coisa que vocês já guardem para o segundo momento da disciplina de vocês. Nem tudo que é estatisticamente significativo é clinicamente relevante. Então, eu posso provar a significância estatística até que a diferença de 1 miligrama de glicemia de um paciente de um grupo para o outro, eu posso provar que isso tem uma diferença estatisticamente significativa se eu fizer um estudo com 1 milhão de pessoas, porque o tamanho da amostra é tão grande que às vezes uma diferença pequena ela pode ter significância estatística, mas 1 miligrama de diferença de uma glicose de um grupo para outro de glicemia muda a vida de alguém? Então são as duas grandes perguntas que vocês já guardem para o segundo momento da disciplina, né? O que eu vou testar, o que eu vou perguntar, ela é relevante? Vale a pena? Vai mudar a vida das pessoas? Se sim, pergunte. Se não, ignore. E por hoje é só. E em breve, né, quando liberar as notas, olhe mais ou menos o que eu estou pedindo no vídeo e confronto com o que vocês responderam. Lembrando que eu pedi para vocês responderem com a palavra de vocês. Então, obviamente, toda a correção vai ser feita nesse molde de compreensão. Beijo no coração e nostalgia, saudade Game of Thrones. Tchau, tchau e até a próxima, gente.